Ok, muito boa tarde. Eu queria começar com uma informação e com 3 agradecimentos e depois passava exatamente a palavra aos meus colegas de painel. A informação é que eu sou péssimo com microfones e quase certeza que isto em algum momento vai correr mal e eu peço desculpa antecipadamente. Passando à questão dos agradecimentos. Queria agradecer em primeiro lugar a nível profissional. E queria agradecer à organização. Para nós, a Associação para o Planeamento da Família, faz-nos todo o sentido estarmos presentes num momento como este. Nós que somos uma associação de defesa de direitos sexuais e reprodutivos, temos tido sempre na nossa gênese, na nossa identidade, a questão da igualdade de género e a luta contra todas as formas de violência com base no género, seja o tráfico de seres humanos, os casamentos precoces ou forçados, a violência sexual nas relações de intimidade e poderia continuar por aí. O segundo agradecimento é pessoal, meu, por me deixarem estar aqui enquanto homem feminista a partilhar este momento convosco e num dia com o simbolismo que o dia de hoje tem e que o dia de ontem também teve e que provavelmente o dia da amanhã também terá, mas com uma grande esperança e se calhar até mesmo convicção de que haja uma série de questões que deixem de ser simbólicas a nível da igualdade de género e passem de facto a ser práticas, porque acho que temos todos e todas urgência nestas questões. O terceiro agradecimento é aos meus colegas de painel, como é óbvio, que vêm partilhar connosco exatamente o seu conhecimento e partilhar connosco uma série de considerações. E queria também agradecer a quem ficou no final de um dia de trabalho, numa sexta-feira, no final de uma semana em que já há muito cansaço, e é muito bom ver que existem ainda pessoas empenhadas com a discussão destes temas. Não me vou alongar mais então e passo a palavra exatamente à Tânia Carvalhais Pereira. Bom, muito boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também os ilustres membros deste painel e dos painéis que antecederam. Já é o segundo dia de conferência. Também agradecer o convite para estar aqui presente. Agradecer em especial na pessoa da doutora Emelinda Oliveira que me convidou, mas estender este agradecimento a todas as pessoas, todos e todas que colaboraram com a organização deste evento. É sempre um trabalho árduo quem está a organizar, portanto os meus parabéns pela escolha do tema e pela organização. Antes de passar exatamente ao meu tema, gostaria de pedir desde já desculpa por vou ter que me ausentar no final da minha intervenção, porque infelizmente ainda vou ter que hoje fazer uma viagem de 5 horas até Trás-os-Montes. Vou ter que me ausentar assim que terminar a minha intervenção. Mas se ficar muito alto, se eu falar muito alto, façam-me sinal, porque eu tenho uma tendência de projeção de voz, que é um mau hábito profissional de falar para um auditório muito grande, normalmente sem microfone. É sempre um gosto voltar a esta casa e poder partilhar experiências, ideias, preocupações com pessoas tão inspiradoras. E é absolutamente fundamental trazer o tema da igualdade de género para o debate público e informado, especialmente num ambiente académico como é aquele em que nos inserimos. De acordo com os dados disponibilizados no site da ONU, as mulheres representam cerca de 50% da população a nível mundial, o que quer dizer 50% da força produtiva, 50% do seu potencial de desenvolvimento, da sua capacidade criativa, de invenção, de criação. Um país, uma sociedade, uma comunidade só poderá verdadeiramente concretizar o seu máximo potencial quando for capaz de garantir uma efetiva igualdade de oportunidades, independentemente da ascendência, do género, da raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas e ideológicas, da situação económica ou da condição social. Uma igualdade em sentido material, efetivo e não meramente formal de uma igualdade perante a lei. A questão que me proponho analisar aqui hoje convosco, de forma necessariamente sintética, e prometo estar dentro dos 10 minutos que me foram concedidos, é de saber em que medida que o sistema tributário, aqui um tema um bocadinho mais lateral, mas que vem de encontro ao tema global desta conferência, em que medida que o sistema tributário pode contribuir para a tutela ou garantia dos direitos humanos, em especial da igualdade de género. De um ponto de vista normativo, a Constituição da República Portuguesa, no artigo 103, comete ao sistema tributário nacional 2 fins essenciais. Por um lado, a satisfação das necessidades do Estado,
mas por outro, e não menos importante, a repartição justa dos rendimentos e da riqueza. E ainda a propósito dos fins da tributação, o artigo 5º da Lei Geral Tributária dá ainda um passo em frente. Diz-nos que a tributação visa efetivamente a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas, mas promove a justiça social, a igualdade de oportunidades e as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento. A tributação deve respeitar os princípios da generalidade, mas também da igualdade, da legalidade e da justiça material. Os artigos 103 da Constituição e 5º da Lei Geral Tributária impõem então ao legislador um comportamento positivo no sentido da estruturação de um sistema tributário que não se limita à mera tarefa da arrecadação de receita para a prossecução dos seus fins, mas que promova a justiça social e a igualdade de oportunidades. E a Constituição, a nossa Constituição, vai ainda mais longe ao fixar os objetivos dos diversos tipos de tributo. Com efeito, o imposto sobre o rendimento pessoal deve visar a diminuição das desigualdades, ser único e progressivo, tendo em conta as necessidades do rendimento agregado familiar, e a tributação do património deve efetivamente contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Já a tributação do consumo deve visar adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo. A Constituição não é, por isso, neutral em relação à estrutura do sistema tributário e aos fins que o mesmo deverá prosseguir, impondo um design fiscal sensível à questão da igualdade material e não meramente uma igualdade formal. A Constituição não privilegia um sistema fiscal assente num determinado tipo de tributo, mas deve admitir-se que, ao prever a repartição justa do rendimento como um dos fins do sistema, tem subjacente a ideia de que a tributação do rendimento deve desempenhar um papel de relevo. Mesmo sem definir a concreta estrutura do sistema fiscal, o legislador constituinte acabou por prever um conjunto de orientações precisas em relação aos fins e aos modelos de tributação. Todavia, na tradução destes comandos constitucionais para a legislação ordinária subsistem alguns desafios na perspectiva da igualdade de género. Desde logo, a tributação do rendimento das pessoas singulares continua a conviver com taxas liberatórias e autónomas proporcionais, aplicáveis a determinados tipos de rendimento, que por essa via escapam a uma tributação proporcional. Em segundo lugar, persistem no IRS limites específicos e globais à coleta de despesas de saúde, educação, lares, só para dar alguns exemplos, o que põe em causa a tributação de acordo com aquela que é a capacidade contributiva efetiva, havendo uma clara discriminação das mães e dos pais solteiros na fixação das taxas de retenção na fonte dos trabalhadores dependentes. Alguns bens essenciais, como seja a eletricidade, são objeto de uma sobrecarga tributária, sendo tributados não só em sede de IVA, que é um imposto geral sobre o consumo, como em sede de impostos especiais sobre o consumo, com um impacto real e efetivo, sobretudo nos orçamentos das famílias mais carenciadas. E as reformas tributárias mais recentes em Portugal têm-se centrado especialmente ao nível da tributação do rendimento, o que resultou numa oneração mais intensa da tributação do consumo. E a tributação do consumo tem tradicionalmente um efeito especialmente regressivo. E a regressividade da tributação do consumo pode trazer impactos negativos mais sensíveis para as mulheres, especialmente por duas ordens de razões. A primeira, no plano da distribuição da riqueza. Não obstante a proibição da discriminação legal em termos salariais, na prática as mulheres continuam a oferir salários relativamente mais baixos do que os homens, muitas vezes pelo desempenho exatamente das mesmas funções, o que se traduz num menor poder económico. Em segundo lugar, será de referir que, por razões ainda culturais, sociais ou religiosas, as responsabilidades familiares continuam a ser tradicionalmente cometidas às mulheres, o que resulta no facto de uma grande parte do seu rendimento ser afeto a bens de consumo. Analisando os resultados de um estudo recente, 2016-2017, aqui a propósito no mercado norte-americano, Elia Petru concluiu que este padrão de consumo esteve na origem de um fenómeno que ficou conhecido como pink tax.
que é uma forma de discriminação de preços baseada no género. Comparando preços médios de diversos produtos em cerca de 24 cadeias de supermercados nos Estados Unidos, o estudo revelou que produtos especialmente dirigidos ao público feminino tinham um custo superior, que ascendia muitas vezes a 40% em relação aos mesmos produtos destinados especialmente ao público masculino. E um dos exemplos que é indicado nesse estudo são os produtos dermatológicos e medicamentos, designadamente medicamentos para a perda de cabelo destinados a mulheres, que neste caso chegava a 40% eram 40% mais caros do que exatamente os mesmos produtos, mas destinados ao público masculino. Por outro lado, as reformas fiscais também podem suscitar questões específicas ao nível da igualdade de género, especialmente quando o enfoque é colocado na simplificação e na praticabilidade do sistema. Porquê? Porque a simplificação fiscal conduz muitas vezes a uma limitação de deduções ou de isenções fiscais, o que resulta, em regra, no aumento do peso do encargo tributário sobre os grupos sociais mais vulneráveis e com menor capacidade de reivindicação perante o poder público. Em síntese, a política tributária está no centro do debate sobre o nível de serviços públicos que devem ser garantidos pelo Estado e quem é que os deve pagar. Grupos com menor representatividade política ou poder económico, como sejam as minorias e as mulheres, são muitas vezes arredados deste debate público. Um debate no qual a tributação e a despesa devem ser analisadas conjugadamente como duas faces de uma mesma moeda. O sistema tributário e as opções de realização de despesa podem e devem constituir instrumentos relevantes na garantia dos direitos fundamentais e, em particular, na igualdade de género. Porquê? Desde logo porque têm capacidade para influenciar as decisões individuais, decisões como a poupança ou o consumo, da alteração efetiva de comportamentos na prossecução de fins extrafiscais, mas também são capazes de proporcionar um repricing dos bens e serviços e de corrigir distorções de mercado. Para o efeito, o legislador deve optar por medidas de discriminação tributária positiva, designadamente ao nível de fixação de taxas, mas também da delimitação da incidência, neste caso uma delimitação negativa da incidência. E poderá optar também pela previsão de benefícios ou isenções, tendo em vista a estruturação de um sistema tributário menos regressivo. Ingrid Pammer sugere ainda, num estudo muito interessante, que depois se tiver interesse eu posso remeter, que as isenções em sede de IVA, que é o nosso imposto geral sobre o consumo, devem ser utilizadas efetivamente pelo legislador como instrumento político contra a desigualdade de género. Tudo assente, justificar-se-á, em minha opinião, também em Portugal, uma análise política, fiscal e orçamental sob o prisma da igualdade de género e dos direitos humanos, que até ao momento, pelo menos do que me foi possível apurar, nunca foi feita entre nós. Será a forma de conseguirmos superar o argumento formal da igualdade perante a lei e um certo desconforto no reconhecimento que, por razões socioculturais, religiosas ou também político-económicas, o preconceito de género, ainda que implícito, persiste na sociedade portuguesa e também, claro está, no nosso sistema tributário, comprometendo desta forma um fim constitucional que está efetivamente previsto da igualdade material de oportunidades como condição necessária para uma sociedade efetivamente justa e igualitária. Terminando, fazendo minhas as palavras de Magdalene Carmona, em pleno século XXI, também a política fiscal deve estar comprometida com a garantia de uma tutela efetiva dos direitos humanos e da igualdade de género. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Eu vim substituir a Joacine Catar Moreira, que é fazemos parte do IMUNE. Antes de mais, uma nota inicial. É com grande satisfação e orgulho que me encontro aqui, porque eu fiz parte do primeiro grupo que inaugurou o curso de Direito aqui na Universidade Nova, no ano letivo 1997-98. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer também o convite que nos foi formulado pela Emily e deixar também uma nota que, depois de tantos anos a festejar o 8 de março, enquanto me sinto como mulher, esse é o primeiro ano que não se festeja assim com tanta alegria, não é? Não festejo com tanta alegria por motivos
vários motivos, principalmente pelo que nós temos vindo a ver em Portugal. Nós estamos no mês de março, 8 de março, já 12 mulheres morreram, já 12 nossas morreram. Hoje foram elas, amanhã eu pergunto, serei eu, serás tu, serás tu? Eu acho que devemos refletir, porque a mim o que me parece é que quanto mais se fala de violência doméstica, mais estamos a morrer. Isso não quer dizer que temos que parar de falar, não é? Mas parece não ser. Há que se mudar as políticas, porque 12 mulheres em um mês e meio é um número muito grande. Foi-nos pedido para falarmos sobre as oportunidades para as mulheres negras em Portugal. Que oportunidades para as mulheres negras em Portugal? Começo por dizer que o preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. É uma frase da Maya Angelou. No final da minha comunicação, espero que todos juntos tenhamos a resposta para essa pergunta. Que oportunidades para as mulheres negras em Portugal? Começamos por dizer que a luta das mulheres negras não é igual à luta das outras mulheres. E não é igual por quê? Enquanto as outras mulheres lutam por um salário igual, por melhores condições de vida, por uma vida digna, por uma casa digna, as mulheres negras lutam por um dia de descanso. Um dia de descanso. A nossa luta começou quando nos arrancaram das nossas terras e nos trouxeram para a América e para a Europa. Não viemos de livre e espontânea vontade. Roubaram-nos de nós. Continuamos com as colheitas do algodão, continuamos com as chibatadas e as torturas. E hoje em dia, cá estamos nós. Passados esses anos todos, as mulheres negras estão cá. Mulheres com dupla discriminação. Somos mulheres e somos negras. Agora imaginem ser uma mulher, ser negra e ser lésbica. Não só em Portugal, mas no mundo todo. Quem somos nós? Quem são as mulheres negras? Onde é que nós estamos? O que é que nós fazemos? Onde é que queremos estar? Vou-vos contar uma história da Bonifácia. Quem é a Bonifácia? A Bonifácia pode ser uma imigrante, como pode ser uma portuguesa de segunda ou terceira geração. A Bonifácia está em Portugal há muitos anos. A Bonifácia trabalha de domingo a domingo, tem 5 filhos, trabalha de sol a sol para sustentar os seus filhos, contraiu o seu empréstimo no banco, comprou a sua casa, paga as suas contribuições, tem toda a sua vida normalizada, mas a Bonifácia não se vê representada. Ou seja, ela vê-se representada, mas aonde? Sempre no back-office. O que é que a Bonifácia mais ouve em Portugal? Oh, preta, vai para a tua terra. Porque nós nos esquecemos que ser português não é ser caucasiano. Ser português é quem nasce em Portugal ou quem adquire a nacionalidade portuguesa. Mas tendo uma tez diferente, a primeira coisa que ouvimos é oh, preta, vai para a tua terra. Vivemos numa grande invisibilidade, apesar de sermos visíveis. Eu estou aqui, eu estou a falar convosco, mas se vocês olharem para a televisão, vocês não me veem na televisão. Eu, quando digo não me veem, não é a mim, não veem mulheres negras na televisão. Somos totalmente invisibilizadas. Antônio Vitorino afirmou que há um contraste entre a multicularidade que se vê nas ruas de Lisboa e o que se vê no Parlamento, e que a participação política do imigrante está aquém do desejável. Onde estão essas mulheres todas? Vocês são capazes de não saber, mas quem apanha o autocarro às 5 e às 6 da manhã, o que mais vê no autocarro são as mulheres negras. Onde é que estão essas mulheres na vida política, na vida pública e nas repartições em Portugal? Onde está esse Portugal multicultural que se vê nas ruas? Onde está esse Portugal nas outras esferas da sociedade? Nós estamos sempre no back-office, estamos sempre nas cozinhas dos restaurantes, estamos sempre a arrumar as camas dos hotéis e a única coisa que nós estamos no front office é no McDonald's, é no Burger King. Se forem ao banco não veem uma mulher negra, no Parlamento não veem, na comunicação social não veem, ou seja, nós estamos sempre no back-office. Será que as mulheres negras e os homens negros que vivem em Portugal foram talhados para limpezas e obras? As nossas valências e capacidades vão para lá do limpar, cozinhar, esfregar, passar, lavar, aspirar, edificar, cimentar, pregar, martelar, serrar e pintar e todos os outros verbos do universo do trabalho doméstico e da construção civil. Como podemos nós participar? Como podemos nós estudar? Como podemos nós evoluir? Vocês conhecem a realidade da mulher negra? Acordamos às 5 da manhã,
vamos trabalhar. Apanhamos 3, 4 autocarros, porque vivemos no gueto, não vivemos na cidade. Para chegar ao trabalho, apanhamos 3, 4 e 5 autocarros. Quando saímos de casa, os nossos filhos estão a dormir. Trabalhamos em várias casas, limpamos várias escadas, limpamos vários escritórios, mas sempre com garra, sempre com muito orgulho, porque mais nos importa depois é chegar a casa e ter um copo de leite que seja e um pão para dar aos nossos filhos. O que mais se ouve as crianças dizer é o seguinte: a minha mãe, quando sai para trabalhar, eu ainda estou a dormir. E quando ela regressa, eu já estou a dormir. Com esse trabalho que nós fazemos, que as mulheres negras fazem, com todo orgulho, com toda a força e com toda a garra, mas que sabemos que podemos fazer mais, que queremos fazer mais, mas não temos as portas abertas para falar, como é que nós podemos pôr os nossos filhos na faculdade? A ganhar 400 e 500 euros, como é que eu consigo pagar uma propina de 1000 e tal euros que seja aos nossos filhos? Mesmo que eu consiga juntar dinheiro para pagar a faculdade, que bases é que têm os nossos filhos para irem para a faculdade? Nós todos, eu felizmente venho de um lar privilegiado, que desde a primeira, quando eu chegasse a casa, a minha mãe ia ver o meu caderno, se está tudo bem escrito, se eu tive boas notas, ajudava-me. Mas eu não sou Bonifácia, mas ponho-me no lugar da Bonifácia. Tenho que ter empatia para me pôr no lugar da Bonifácia. Saindo de casa às 4 da manhã e regressando às 10, eu não sei o que é que o meu filho faz. Mesmo que eu queira, eu estou tão cansada e ele também já está a dormir. Eu não vou levantá-lo da cama àquela hora para saber se ele vai bem na escola. Resultado, os nossos filhos, a maior parte dos filhos das Bonifácias desde Portugal são todos direcionados para cursos profissionais. E nós já sabemos que os cursos profissionais não abrem muitas portas. Muitas das patroas, quando disse que a nossa luta é diferente, nós somos todas feministas, é verdade, mas o feminismo negro é diferente do feminismo branco, completamente diferente, porque uma mulher que se diz feminista e que tem em sua casa uma empregada negra, em que ela paga pouco, em que ela não faz descontos para a segurança social, ela não pode ser feminista, porque o feminismo implica termos empatia e queremos direitos iguais para toda a gente, seja branca, seja gorda, seja lésbica, o que seja. O feminismo implica direitos iguais para todas as mulheres. Enquanto uma mulher não tiver justiça e não tiver empatia com a outra, ela deixa de ser feminista. A prioridade da mãe negra é só uma, é pão, teto e escola. Escola, quando se diz escola, é sempre a escola básica, não é? Eu só estarei bem integrada e participativa quando tu tiveres mais empatia comigo. Enquanto tu me olhares como diferente, não conseguirei ter grandes oportunidades. Eu deixo-vos então com uma pergunta. Pergunto-vos, a pergunta que me colocaram para esse painel, eu pergunto-vos, tendo em conta esse cenário que vocês ouviram, tendo em conta aquilo que vocês também ouvem nas televisões, ou que têm vizinhos, ou porque têm colegas, quais são as oportunidades para as mulheres negras em Portugal? As mulheres negras são as grandes sobreviventes da história. Por quê? Porque nós sobrevivemos ao colonialismo, ao racismo, à escravatura, mas ainda há muitas batalhas a travar, como o combate ao machismo, ao sexismo ou a luta para garantir os direitos que têm sido conquistados durante esses anos todos. Para terminar, eu digo-vos que a história da Bonifácia é a minha, é a tua, é a nossa história, porque nós, as mulheres, nós temos que ser um todo. Estamos sempre a dizer que juntas somos mais fortes, mas não é isso que temos mostrado. Passamos a vida a tirar o tapete umas das outras. A partir do momento em que, com essa força toda que nós temos, porque nós mulheres somos fortes, com essa força toda que nós temos, se nós realmente tivermos empatia e se formos unidas, o mundo não nos para. Segundo a teoria Ubuntu, o que mais importa é o todo. Por quê? Porque a minha humanidade está inexplicavelmente ligada à tua humanidade. Eu sou o que sou, eu sou Solange o que sou, graças ao que somos todos nós. Graças ao que é a minha mãe, o que foi a minha avó, e a minha mãe e a minha avó também foram, graças ao que foram as antepassadas dela, e graças a toda a entourage que nos circunda. Sendo assim, tudo aquilo que me afeta também deve te afetar a ti.
tudo aquilo que te alegra também deve me alegrar a mim. Porque todas as tuas derrotas são as minhas derrotas e as minhas derrotas também são as tuas derrotas. Muito boa tarde a todos e a todas e, em primeiro lugar, dizer que para mim é uma honra falar aqui enquanto doutorando neste momento por esta faculdade. Fico muito grato a Emeline, para além de organizadora deste evento, é minha amiga e pessoal e, portanto, fico muito grato a ela no sentido pessoal e profissional. E fico também muito honrado por falar não só no dia de hoje, mas após uma apresentação tão forte e que certamente nos marcou a todos e a todas e que a mim pessoalmente me inspira para o que farei a seguir, com uma responsabilidade ainda maior e ciente das diferenças que serão, porque trago um assunto que é um pouco mais técnico e, nesse sentido, poderá ser um pouco menos apaixonante, mas que eu considerei importante falar. Quando a Emeline me convidou, eu sabia que ela me estava a convidar pelo facto de estar a estudar um conjunto de questões relacionadas com as pessoas ciganas em Portugal e pensei, bem, vou falar de ciganos ou de pessoas ciganas e mobilidade e vou ficar aqui não me vou sentir totalmente... Emeline, a caneta está aqui? Está aqui, desculpa. E não me vou sentir... Só nas setas depois. Estava virado ao contrário. E não me ia sentir totalmente bem por estar, no meu entender, a reforçar dois estereótipos e preconceitos segundo os quais os ciganos não são nacionais ou não são portugueses, são estrangeiros. Uma constante associação à imigração e ao nomadismo, que são realidades que, embora possam se considerar ainda existentes, e são de facto muito minoritários os casos em que as pessoas ciganas em Portugal são estrangeiras ou apátridas, em alguns casos, e mesmo sendo portugueses, nómadas, mas de facto o nomadismo e o cigano em Portugal, que seja estrangeiro ou apátrida, é um facto que não corresponde à realidade e um dos maiores insultos que uma pessoa cigana sente, e eu não falo na primeira pessoa, é não ser considerado como um cidadão do país, não ser considerado como português. E muitas vezes os ciganos mais ativistas dizem que são ciganos e portugueses para sublinhar essa dupla identificação. Em contrapartida, muitas das questões que os afetam são tuteladas por um alto comissariado para as migrações. Portanto, é uma entidade estadual que sublinha esta ideia e este preconceito e que, bom, vou-me aproveitar e falar num congresso sobre mobilidade sobre esta questão, embora me sentisse na obrigação intelectual de fazer este esclarecimento. Falo sobre um contexto de escolaridade em que, apesar dos progressos mais recentes e dos muitos exemplos de continuidade escolar que nos últimos tempos temos verificado, o abandono escolar precoce e o sucesso escolar ainda são uma realidade significativa em relação às crianças e jovens ciganos em Portugal, sendo que essa realidade, apesar dos sinais de mudança e de cada vez mais exemplos que são noticiados e relatados, essa realidade é mais significativa, embora não muito elevada, felizmente nesse aspecto, infelizmente por existir, em relação às raparigas, às jovens ciganas. E em resultado de um conjunto de restrições que advém de vivências culturais concretas, e eu falo em vivências culturais concretas de forma propositada, para não associar essas práticas e essas interpretações da cultura à própria cultura. E, portanto, aqui distinguir o que é a cultura do que são as interpretações que alguns grupos, ou algumas famílias, ou algumas pessoas em concreto fazem, interpretações e aplicações dessa cultura. E faço a distinção porque, de facto, há casos que contrariam aquela que vem sendo, infelizmente, a tendência predominante. Para além disso, para além das restrições que são impostas internamente, a reprodução de ideias pré-concebidas que se constroem nas escolas, professores que que questionam as alunas porque é que elas continuam se nunca vão precisar daquilo para nada, e, nos casos em que eu trago, quando são magistrados a fazer este pré-juízo e a assumir o abandono escolar como uma certeza.
Chamadas de atenção. Aproveito para quebrar alguns estereótipos. O abandono não é exclusivo das crianças e jovens ciganos, nem é generalizado. Há inúmeros casos de prolongamento escolar, alguns assumidos e que têm vindo a ser noticiados, não estou a fazer publicidade, sobretudo pelo público, outros que vivem na clandestinidade étnica, pessoas que têm os seus empregos, mas que se recusam a assumir como ciganos no espaço público e também no privado, com receio de virem a ser despedidos ou discriminados de outras formas. A heterogeneidade. As comunidades em Portugal e na Europa são muito diversas. A discriminação de género não se manifesta da mesma forma em todas as comunidades, em todas as famílias ou relativamente a todas as pessoas. E, em alguns casos, felizmente, já não se verifica um conjunto de práticas que contribuem para aquilo que costuma caracterizar a desigualdade de género nas comunidades ciganas. Como temos vindo a falar neste evento, esta não é uma problemática que caracterize apenas as comunidades ciganas. Apesar de não ser algo que caracterize, o abandono escolar precoce de nós ciganos é ainda bastante comum e é um problema que importa dar solução, e nesse sentido tem existido alguma intervenção judicial na matéria. Os juízes, o Ministério Público, são chamados a dar resposta perante estas situações, na medida em que, em função do abandono escolar, as jovens passam a estar perante uma situação objetiva de perigo para a sua educação, desenvolvimento pleno e integral da sua personalidade e numa perspectiva de futuro para a sua integração socioprofissional. Porque abandonam a escola, alegadamente, e isto é o que está nos processos nos quais eu me vou basear, daí usar o alegadamente, são as alegações dos próprios familiares, por questões relacionadas com a sua vivência cultural, não a cultura. Conflito de interesses nesta questão. O acesso à educação escolar, e aqui transcrevo alguns excertos da concretização deste direito na Constituição da República Portuguesa. Sublinhar a palavra democratização, igualdade de oportunidades, superação das desigualdades, sem discriminação e garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, para dizer que há uma proximidade muito forte entre o direito à educação escolar e a ideia de igualdade formal, no sentido da universalidade do acesso. Peço desculpa, esqueci-me de passar aqui. São os excertos. Na universalidade do acesso, portanto, a igualdade formal no sentido de garantir uma formação geral comum a todas as pessoas, mas também material, das oportunidades que se possam ter na escola e, para além da escola, numa perspectiva de futuro e integração socioprofissional, para que todas as pessoas tenham, no momento, no futuro, e possam providenciar aos seus descendentes uma igual dignidade social. Portanto, a educação escolar, no momento e após o momento em que está na escola, numa ligação muito próxima à ideia de igualdade na sua total abrangência, sendo que os órgãos estaduais, e nomeadamente os órgãos de soberania, entre os quais os tribunais, também por uma obrigação de respeito daquilo que diz na lei, estão adstritos a esta garantia de universalidade e igualdade. Conflitua, de alguma forma, esta ideia de educação escolar e igualdade de género com o direito e dever dos pais à educação dos filhos e com o direito à própria vida cultural. Num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2012, é relatado um caso que se desenvolveu na primeira instância em que o Ministério Público, a fim de tutelar o superior interesse da menor, interesse aqui falando em abstrato, instaurou um processo de promoção e proteção do seu direito à educação escolar. A mãe da menor justificou o abandono escolar face ao facto de a menor ter atingido a menarca e, de acordo com a cultura, a mãe fala na cultura, de acordo com aquilo que é a vivência cultural daquela comunidade em particular, a menor ter de deixar a escola para preservar a sua pureza. Pelo facto de a menor estar inserida num contexto familiar e cultural próprio, ela não estaria numa situação de desproteção. São palavras dos pais da menor. Pelo contrário, uma intervenção do tribunal para suprir o abandono, isso sim poderia levar a menor a estar numa situação de perigosidade. A fundamentação do Tribunal de Primeira Instância, que decidiu pelo arquivamento dos autos, arquivamento do processo, o processo não segue, portanto a menor pode continuar a não frequentar a escola,
passou pelo facto de a menor revelar adequada integração familiar, os pais serem pessoas cuidadoras, protetoras e nunca lhe terem faltado com nada, inclusive com afetos, e pelo facto de a menor ser muito afeta às suas tradições e ser impensável ir contra estas, no entender da menor, de acordo com o que está no processo, ser impensável para ela continuar na escola para além daquela idade, porque isso seria contra a sua cultura. A menor estaria inserida numa diversidade de valores próprios da sua origem e, portanto, o Tribunal decidiu que, considerando diferentes fatores, a não frequência escolar não a colocaria numa situação de desproteção e, portanto, qualquer intervenção seria desnecessária. O Ministério Público recorreu, tendo afirmado que a decisão da primeira instância não assegurou o direito à escolaridade, numa sequência ao desenvolvimento integral e à integração socioprofissional, não tendo protegido o seu superior interesse, aqui juridicamente falando no sentido abstrato, em relação a todos os menores, e não promoveu um tratamento de igualdade de oportunidades em relação a esta menor. Há uma desigualdade de género porque esta restrição não se aplicaria aos rapazes, caso quisessem continuar a frequentar a escola, e também em relação ao facto de ser cigana, porque uma rapariga que não fosse cigana não poderia evocar estas razões para deixar de continuar na escola. Ainda que a menor não quisesse continuar, estas razões relacionadas com o seu contexto não seriam utilizadas pelo Tribunal para fundamentar a sua decisão. A decisão do Tribunal da Relação veio a negar a primeira decisão e, portanto, decidiu pelo não arquivamento dos autos e entendeu que haveria, isso sim, que explicar aos pais da menor que a vivência cultural e a escolaridade não se excluem. Portanto, a medida que entendeu adotar foi o apoio junto dos pais para que compreendam a necessidade da menor concluir a escolaridade obrigatória. Embora concorde com parte da decisão, pelo facto do Tribunal da Relação, neste caso, ter sublinhado a importância de continuar na escola e sublinhar a importância de garantir o direito à educação escolar, aquilo que considero, embora não culpabilize o Tribunal, é o facto de o apoio junto dos pais para que compreendam a necessidade de concluir a escolaridade obrigatória é uma medida insuficiente, porque havendo um projeto familiar distinto e que está na ideia dos pais enraizado, não será um apoio junto para que compreendam que irá resolver. Parece-me a mim até que há alguma ingenuidade do Tribunal por achar que a ideia dos pais é incompreensão, desconhecimento e não uma diferente percepção das coisas que, com uma conversa naquele momento, não se resolve. Portanto, eu desconheço, porque são protegidos os dados pessoais das pessoas envolvidas, desconheço os resultados finais, mas duvido que esta tenha sido uma medida efetiva, porque não será, face a todo o processo que inclusivamente chega à relação com o apoio junto para que compreendam, que isto se resolverá. Um outro caso, exatamente igual, com a particularidade de, inclusivamente, o Ministério Público ter também anuído no arquivamento do processo. Os pais, a CPCJ, o Tribunal e o Ministério, todos anuíram neste sentido, invocando as razões culturais para essa situação. Uma frase particular do acordo da primeira instância: a menor não precisa de ter mais competências escolares para o desenvolvimento da sua atividade profissional e integração no meio de pertença. Ou seja, o Tribunal afirma, ratifica uma ideia que terá apreendido nas alegações do caso, que aquela menor de 15 anos terá uma atividade profissional em específico, penso eu, a venda ambulante, e que só tem que se integrar no seu meio de pertença e não na sociedade em geral. Portanto, é o Tribunal que legitima e ratifica esta ideia que, acredito eu, terá ouvido nas alegações durante o processo. Não será uma ideia sua, mas dá-lhe o cunho jurídico formal e, a meu ver, está o erro do Tribunal. Casos que não chegam sequer a Tribunal, noticia-se o Ministério Público, arquiva o processo, a CPCJ não leva o processo ao Ministério Público, as escolas não levam o caso. Portanto, há inúmeros casos, 2 casos chegaram à relação nos últimos anos, mas há inúmeros casos que não chegam a este patamar porque, entretanto, são arquivados e há alguma desistência das partes que o querem levar.
Porque é que há esta desistência? Uma eventual desadequação das medidas, a dificuldade em obter a colaboração dos pais, faz entender de que pouco serve uma medida que nunca será cumprida. A falta de motivação. A menor, de acordo com todas as partes do processo, afirma que ela não está motivada para continuar na escola e, portanto, a sua presença lá não será benéfica nem para ela, nem para os restantes intervenientes escolares. Logo, não faz sentido que ela continue ali, naquele ensino formal e regular. Em contrapartida, retirar a menor da família e colocá-la numa instituição de acolhimento seria ainda mais penoso para ela e, portanto, manifestamente desproporcional, algo com o qual eu concordo. Aquilo com o qual discordo é que é simplesmente arquivar os autos ou não levar o processo, porque uma atitude de missionista e conformista não protege a liberdade de desenvolvimento da menor e, mais importante que isso, não protege aquela menor em concreto que está naquele caso e não protege todas as outras menores que poderão estar numa situação igual e que, fruto de uma decisão que não tem que influenciar as outras, pode, em função da unidade do sistema jurídico e da igualdade da aplicação da lei, vir também a ser aplicada noutros casos. E, portanto, o ciclo que se tem criado não cessa. Entendo que nenhuma prática ou interpretação cultural pode opor-se ao acesso efetivo a oportunidades de vida, como a educação escolar, e à vivência de igualdade e liberdade, de ser quem se quer ser. E os tribunais ou outras entidades estaduais não deveriam legitimar, dar o seu cunho jurídico ou formal nisto. E qual é para mim o grande problema? É a desresponsabilização judicial, neste caso, pelo arquivamento, mas mais importante que isso, é a desresponsabilização social. É o Estado, são todas as entidades estaduais, é a sociedade civil, que ao longo de um conjunto de anos nunca se preocupou de facto com esta realidade e nunca trabalhou junto com as comunidades e com pessoas que estão nas comunidades para que esta realidade não seja uma realidade tão significativa. Foi um alheamento e aquilo a que alguns investigadores chamam de um racismo subtil, porque não há uma preocupação com uma realidade, dado serem aquelas pessoas, porque é normal, é a normalização de uma prática que condiciona a igualdade de género e condiciona, de facto, os direitos fundamentais, em geral, daquelas jovens. O abandono escolar não é uma inevitabilidade, porque, de facto, temos sabido muitos casos em sentido contrário, e a conciliação da educação escolar e da vivência cultural respeitante do acesso a este direito e outros é aquilo que, de facto, mais se enquadra com o superior interesse da menor. Como resolvê-lo? Trabalho em rede, junto das comunidades, apostar, e esse é um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, na interculturalidade e na mediação sociocultural, não só nas câmaras que se candidatam, mas em todas as câmaras. A interculturalidade e a mediação para resolver esses problemas de acesso a direitos fundamentais não é uma opção, é uma obrigação. E esse tem sido o nosso problema em relação às comunidades ciganas e não só. O trabalho em rede com as pessoas, junto das pessoas, porque esta é uma questão a trabalhar internamente. Pelas mulheres que melhor conhecem aquilo que são as restrições internas e externas. Por fim, para que não me expulsem à força, aquela frase ali em cima é uma frase de mulheres ciganas ativistas. Uma delas escreveu uma vez num papel a seguinte frase: mulheres ciganas existem e resistem, e de facto têm desenvolvido um trabalho fundamental para quebrar alguns tabus e algumas barreiras internas e externas. E uma outra frase: ainda que se monte um cavalo virado para a cauda, ele continuará a caminhar para a frente, para dizer que o caminho se faz caminhando, nas palavras de um provérbio cigano. Obrigado pela vossa atenção e desculpem o tempo. Muito obrigado, Daniel. Eu passava então a palavra à Andressa. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a organização pelo convite, principalmente a Emily de Oliveira. É uma honra estar aqui e compor um painel de pessoas tão admiráveis. É uma honra fazer parte de todo esse projeto e é muito importante esse espaço de fala. Como foi amplamente dito ao longo desses 2 dias, esse momento, o dia 8, é um momento para reflexão, é um momento de refletir, é um momento em que nós, mulheres juntas, refletimos sobre toda a nossa luta e tudo que vem sendo construído até então.
Os nossos direitos não são direitos de garantia permanente, são direitos em constante mutação e a gente precisa todos os dias refletir e lembrar que eles não são nossos a todo instante e que nós precisamos lutar e fazê-los valer. O meu nome é Andressa, como já foi dito, e o estudo que vos trago hoje ele é feito em conjunto com a minha amiga Marcela Magalhães e nós nos propomos a fazer essa relação entre a participação das mulheres nos processos migratórios e a relação entre a equidade de gênero e a sua influência nos fatores de pobreza feminina das mulheres migrantes. O nosso estudo propõe análise da equidade de gênero como um fator contributivo, né, da pobreza feminina migrante através de uma abordagem multidisciplinar da correlação existente entre a participação das mulheres e a problemática dos fatores de pobreza feminina nos processos migratórios abrange diversas áreas importantes a serem avaliadas, principalmente diante da atualidade do tema. E eu falo aqui que merece destaque a chamada nova agenda que foi feita em 2015, foi assinada em 2015, a nova agenda de ação para implementação até 2030, que tem 17 objetivos, que nós podemos destacar 4, que é o objetivo primeiro, que é a erradicação da pobreza, o quinto, que é a igualdade de gênero, o oitavo, que é o trabalho digno e o crescimento econômico, e a redução das desigualdades em todos os níveis, que é o objetivo 10º. Eu não quero aqui me estender sobre a participação das mulheres nos processos migratórios e o início desse estudo na década de 70, porque ele já foi amplamente abordado ao longo desses 2 dias, mas o que eu preciso destacar aqui para vocês entenderem sobre esses fatores de pobreza e esses fatores de incidência da desigualdade de gênero na pobreza da mulher migrante é a questão da feminização dos processos migratórios. Tanto a feminização dos processos migratórios quanto a feminização da pobreza, né, ela é recente, tem sido estudada, tem estudo científico desenvolvido a partir do século XIX, da década de 70, e é importante nós ressaltarmos que atualmente cerca de 52% das mulheres da presença de migrantes na Europa é composta por mulheres, ou seja, o rosto da migração é um rosto feminino. Atualmente, a questão que eu quero trazer aqui, o que tem levado essas mulheres migrantes a saírem do seu contexto de origem e migrarem para uma outra realidade e também se submeterem e suportarem essas mudanças. Além desse dado, é importante a gente referir que a realidade das mulheres migrantes também mudou a partir de 2017. O que antes os estudos apontavam para a mulher como uma migrante internacional secundária, que saía do seu país de origem maioritariamente das vezes para acompanhar o seu marido e a sua família, em 2017, como nós podemos ver ao longo desses painéis, essa situação de migração mudou. Nós podemos ver, a partir de 2017, uma mudança dessa migração feminina, em que antes era uma migração internacional secundária, para uma migração em que a mulher ela é autora da sua própria autorização de residência, do seu próprio pedido de autorização de residência. Existiu um pedido, isso com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de 2017, que as mulheres passaram a pedir mais vistos de residência nos seus países de origem e, consequentemente, mais autorizações de residência para atividades de pesquisa e atividades altamente qualificadas. Entretanto, em 2018, os últimos relatórios trouxeram que essa realidade está mudando e está voltando à realidade pretérita. Então, a gente não pode voltar para o que já tinha passado. Os relatórios do CEF de 2017 apontam que as autorizações de residência, os relatórios de 2018, apontam que essa migração, que antes, em 2017, já tinha modificado, ela está retornando e ela tem sido, em segundo lugar, para as mulheres, para fins de acompanhar o seu cônjuge e para fins de acompanhamento da sua família. Em primeiro lugar, é para a residência permanente, que é aquelas que já estão em um período de tempo em Portugal, que cumprem um período de tempo em Portugal. Para conseguirmos referir os fatores que influenciam a diminuição da pobreza feminina migrante a partir de uma ótica equitativa de gênero, nós precisamos, por primeiro, compreender que o desenvolvimento científico do estudo da pobreza teve início no século XIX.
Esse conceito de pobreza, ele não é um conceito fixo, ele é um conceito mutável, e assim como o conceito de migrações, o conceito de pobreza também é um conceito complexo. Até os anos 70, tem sido utilizado um conceito universal e absoluto de pobreza, em que uma pessoa que é pobre em uma determinada situação, ela é pobre no mundo inteiro. E a partir dos anos 70, da década de 70, tem sido adotado um modelo relativo de pobreza, em que foi adotado um caráter, uma natureza social à pobreza, e que uma pessoa, ou seja, né, o que significa? A pessoa que é pobre na sua sociedade, em uma determinada sociedade, ela não é pobre em todo o mundo. Ela pode ser, ela reúne uma série de características que em uma determinada sociedade e inserida em um determinado contexto, ela é pobre, mas não necessariamente ela vai ser pobre de uma forma universal. E esse avanço do conceito relativo de pobreza, ele é muito importante para a gente fazer esse avanço no estudo. Aqui eu vou fazer uma crítica sobre os mecanismos de aferição da pobreza feminina, porque os mecanismos de aferição da pobreza, até então, eles não fazem uma distinção por indivíduo de família. Eles eles medem a pobreza, e eu trago aqui vários mecanismos, digamos, o Eurostat é um deles. Como é que é medida essa pobreza? Essa pobreza é medida por um lar, em uma família, e não de indivíduo para indivíduo, e essa medição era muito importante ser feita. Um estudo feito na Catalunha, em 2009, aponta que uma simples, aparentemente simples mudança nessa aferição, nesse mecanismo de medição da pobreza, é capaz de demonstrar que a realidade da pobreza feminina é muito maior do que atualmente tem apontado. E essa medição da pobreza, como se os lares fossem uma unidade homogênea, o que não é uma unidade heterogênea, eles não avaliam as situações de discriminação, as situações de superioridade, as situações de controle que são feitas dentro dos lares. E acaba que a gente não tem uma realidade específica sobre quais são os índices de pobreza feminina. Dentre os vários fatores que geram a pobreza feminina, a gente não vai ter tempo de abordar todos, mas a gente pode falar sobre a dupla vitimização, e aqui eu aproveito para falar sobre uma múltipla discriminação. Nós, no CAB, no Combate ao Assédio às Brasileiras no Exterior, a gente tem falado sobre uma múltipla discriminação que não é só uma dupla, a mulher não é só mulher e é migrante, ela entra em diversas categorias. Ela é mulher, ela é migrante, ela é de uma determinada nacionalidade, dependendo de qual nacionalidade que ela vai ser melhor aceita ou vai ser menos aceita em uma determinada sociedade. Ela também vai ser uma mulher negra, ela também vai ser uma mulher de uma determinada característica. Então, é muito importante a gente trazer esse ponto da múltipla discriminação, porque ele é um dos fatores de desigualdade de gênero e que influencia diretamente na pobreza feminina. A falta de acesso a um trabalho que corresponda às suas qualificações, e aqui eu trago a desqualificação profissional, não da desqualificação profissional por iniciativa da mulher migrante, mas sim uma desqualificação profissional imposta pela sociedade, em que nós vemos mulheres altamente qualificadas, que desenvolvem cargos em que não é exigida tanta qualificação. Isso também é um fator de desqualificação profissional da mulher. A falta de salários dignos, a falta de políticas públicas representativas de combate ao preconceito e a discriminação dirigida às mulheres migrantes dentro de casa e no seu ambiente laboral são alguns dos principais fatores de desigualdade de gênero que influenciam na pobreza feminina migrante, o que pode gerar a perda de relações sociais à medida que a vulnerabilidade aumenta. E aqui eu trago a questão da exclusão social, que é também outra violência de gênero. É uma violência que pode ser psicológica, uma violência física, uma violência cometida no âmbito social. A exclusão social muito além da pobreza. Quando a mulher ela é submetida, e aqui eu trago a questão da múltipla vulnerabilidade da mulher migrante, ela é submetida a diversas situações sociais que a levam a uma exclusão social. Ela é duplamente discriminada e é cometida uma violência muito grave contra ela. O que pode gerar a perda das relações sociais à medida que a vulnerabilidade aumenta. Gera também a baixa autoestima e a baixa autoconfiança.
Ontem foi dito por algumas oradoras que quanto mais equidade de gênero, mais migração. E eu friso aqui também a importância do empoderamento socioeconômico das mulheres. Sem a emancipação econômica feminina e a valorização do papel da mulher na sociedade, nós não temos como avançar enquanto sociedade. Aqui nós temos uma relação, que é a importância de relacionarmos a migração feminina ao desenvolvimento, a equidade de gênero como medida urgente aplicável às migrações, tendo em consideração o rosto feminino das migrações e o rosto feminino da pobreza também. Relacionarmos a equidade de gênero ao desenvolvimento, porque não poderá existir uma sociedade plenamente desenvolvida sem igualdade. O grupo de mulheres migrantes é um grupo de categoria heterogênea, como características individuais e com características diversificadas. Portanto, qualquer política pública e qualquer política de combate à pobreza pautada em pilares equitativos de gênero deverá visar particularidades individuais de cada grupo de mulheres migrantes. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Daniel e outra para a doutora Solange. Se calhar começo para o Dr. Daniel, que é mais curta. Eu gostava de saber como é que é possível integrar a sociedade cigana na comunidade portuguesa. Porque, como nós sabemos, os ciganos sofrem grandes preconceitos. E, principalmente, como podemos integrar as crianças e os jovens às escolas. O que é que se tem feito para diminuir o preconceito que eles já têm sofrido ao longo do tempo? É isso. E para a doutora Solange, eu gostava de saber como acha que as jovens e mulheres negras podem ocupar posições de front office, como falou, se não tiverem como base a educação, sendo que sem faculdade, primeiro licenciatura, que é difícil, e depois eu falo na primeira pessoa, não temos apoio para pagar a faculdade. Eu, quando cheguei, fui aos serviços de ação social, pedi bolsa, e eles não conseguiram dar-me bolsa porque eu não sou portuguesa. Entretanto, também não consegui residência na faculdade porque não tenho bolsa. Mas como é que eu vou ter residência se eu preciso de ser portuguesa para ter bolsa? E como é que eu vou ter residência se eu preciso de ser bolseira? Não dá para ter nenhuma coisa nem outra. E depois, eu gostava também de saber, eu também gostava de dizer que nós, sendo filhas da Bonifácia, não podemos exigir que a nossa mãe pague-nos a educação, porque a nossa mãe já basta pagar-nos a comida, que é muito. No meu caso, eu tenho que estudar e tenho que trabalhar para conseguir pagar a faculdade. Eu não trabalho porque eu preciso de um dinheiro extra, que é para satisfazer as minhas necessidades de roupa, coisinhas básicas. Eu trabalho porque eu preciso pagar a faculdade, porque se eu não vou para a faculdade, nunca vou conseguir ocupar as posições de front office. Gostava de saber o que é que se tem feito, tanto com as entidades portuguesas como com as entidades africanas, para culminar essa falha, porque se nós tivermos mais oportunidades e mais apoio das entidades, se calhar mais jovens negras conseguem ter acesso à educação. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta vai também para o Dr. Daniel. Falou de um tema que para mim é muito querido, uma vez que eu também trabalhei com a comunidade cigana, nomeadamente com crianças em idade de primeiro ciclo. E um dos problemas que eu detectei e que me criou um constrangimento foi, eu tinha dois espectros. Tinha as meninas que não se conformavam com a tradição cigana e que, portanto, não aceitavam esta perpetuação do abandono escolar em meninas em idade reprodutiva, mas também encontrava outro espectro. Portanto, as meninas claramente endocrinadas, se é que eu posso usar este termo, que acreditavam que o abandono escolar punha em causa as suas tradições e, portanto, a continuação dos estudos não era legítima e que elas iam contra não só a sua família, como as suas próprias tradições. E, portanto, a minha pergunta é como trabalhar, não com as meninas que não concordavam com as tradições, porque com essas já passamos a barreira do choque com a cultura, mas com as outras, com as meninas que elas próprias perpetuavam essa tradição por acreditarem nela, e criava sempre um constrangimento no nosso tratamento com elas, porque acreditávamos que estávamos a chocar contra a própria família e não só contra elas. Portanto, como lidar, como abordar estes assuntos com essas meninas? Boa tarde, meu nome é Cláudia Costa. A minha pergunta é para o Dr. Daniel também.
Isto porque neste momento, particularmente, a título excepcional, eu estou a dar apoio a algum apoio em termos de conhecimento e outras situações, como socióloga, a uma professora do ensino básico da Azambuja, relativamente a um projeto de escola para a integração de várias comunidades, nomeadamente a comunidade cigana. E um dos problemas que nós detectámos a dada altura é um problema duplo, que também foi ali referido na anterior conversa, na anterior pergunta, que é, nós temos dois problemas. Temos umas crianças, e neste caso no ensino básico, que estão bastante permeáveis àquilo que se lhes vai passar em termos de valor, mas depois temos uma situação que é uma situação que também é exposta pelos acórdãos que apresentou e que me chocam francamente, desconhecia, e choca-me até ao infinito, que é de uma comunidade cigana que eu conheço há vários anos, a ter este drama de não saber se podem confiar na sociedade, na sociedade maioritária ou não. E uma das coisas que nós notamos muito é que isto não é só das crianças. Mesmo aqueles que supostamente nos poderiam apoiar em termos da comunidade cigana são muito reticentes. Nós tivemos uma dificuldade imensa para conseguir um escritor cigano que fosse levar um livro infantil, o único que detectámos, a apresentar às escolas, como se fosse uma questão muito complexa em que eu poderia contactá-lo, mas porque era solteira, mas a outra pessoa que era casada não podia. E nós tivemos aqui uma situação quase cómica, porque eu não tenho outra hipótese, em que eu fazia as perguntas e ele respondia, ou melhor, eu tinha que fazer as perguntas para ele me responder a mim, quando as perguntas não eram para mim, eram para outra pessoa. Portanto, nós temos um problema, e que eu gostaria muito que alguém me dissesse como é que isto se resolve, que é, há um problema que é muito de todos, é da comunidade de acolhimento, mas é muito da comunidade cigana, em não saber como é que vai enfrentar o futuro, porque o futuro parece quem sente o chão pantanoso. E, portanto, preferem agarrar-se ao que já conhecem, correto ou incorreto, do que avançar, mesmo que saibam que o caminho não tem outra hipótese senão avançar. E faz-me imensa confusão, porque também nós pensamos sempre da mesma forma, que é, as crianças e as famílias vão ter que se adaptar à escola tal qual nós a conhecemos. E é uma falácia completa para quem já esteve no bairro de Bujal, na Amadora, a trabalhar com crianças ciganas. Crianças ciganas podem trabalhar muitas vezes quando há um monitor no ambiente em que só há meninas para explicar. Em que há uma mulher e há meninas para explicar. E porquê, ou de onde é que vem esta dificuldade também nossa, enquanto comunidade de acolhimento, em não percebermos também e fazermos uma pontezinha de diálogo e de esforço para nos adaptarmos às circunstâncias particulares de uma comunidade. Se uma criança me diz que não pode ir à escola, e se vamos supor, se uma criança estiver internada, eu arranjo um professor para ir a um hospital, mas eu não consigo arranjar um professor para ir a uma comunidade cigana ensinar as crianças em ambiente cultural. Porquê? Onde é que vem este travão mental? Eu concordo plenamente que elas têm que se adaptar. Porquê que também não fazemos um esforço de adaptação a uma especificidade? E digo isto em termos comparativos com uma outra comunidade, que é a comunidade muçulmana portuguesa. A comunidade muçulmana portuguesa tem muitas vezes objeções desta natureza, tem estruturas próprias, também é um facto, é uma verdade que fazem isto, e nós não questionamos jamais as estruturas, as alternativas que são apresentadas, desde escolas próprias, conhecimento online, e ninguém questiona nada. Não sugerimos em circunstância nenhuma a crianças que estão exatamente nas mesmas circunstâncias, basicamente, que são as meninas ciganas ou as meninas muçulmanas que estão em situações relativamente frágeis, não sugerimos exatamente os mesmos mecanismos que dispomos. Nem sequer se equaciona. O que é que há aqui de travão mental? O que é que nos custa em termos societais? Portanto, é porque nós, de alguma forma, sabemos ou não sabemos que estas pessoas são portuguesas? Sabemos ou não sabemos que elas têm que avançar o sinal? E os outros, se calhar, também não reconhecemos tão como portugueses e fazemos o esforço. Eu queria que
nos ajudasse também aqui a pensar numa outra perspectiva. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigado às palestrantes e aos palestrantes. Eu tinha duas questões, uma para o Daniel e outra para a Solange. Muito obrigado em particular pelas comunicações. A primeira para a Solange tinha a ver com a importância e o papel que estas associações que têm surgido nos últimos anos, feministas negras, de mulheres negras, está a desenvolver e pode vir a desenvolver como um mecanismo de transformação, não é, de mudança social dentro deste contexto que foi aqui tão bem ilustrado, não é, pela Solange. Ou seja, qual tem sido a presença, porque tenho curiosidade, não é, portanto, profissional e pessoal sobre o terreno e gostava de ouvir a Solange sobre isso. Depois, para o Daniel, eu também gostei bastante da comunicação que fez e tenho algumas dúvidas, e são mesmo dúvidas, não é uma discordância nem dissonância cognitiva, são mesmo dúvidas porque eu nestas matérias também sinto mais republicano do que multiculturalista, mas depois não sei exatamente, quer dizer, porque às vezes temos tendência a confundir, parece, direitos com deveres, não é? Portanto, o direito à educação não é necessariamente o dever de ser educado, e isto é mesmo uma dúvida porque não sou de direito. É como é que nós equacionamos o papel do Estado, não é? Portanto, ou seja, o que é que o Estado, o Ministério Público, os tribunais, quais são os limites, não é? Portanto, da sua intervenção dentro destes espaços. E isso me permite só uma nota. Eu, enquanto cientista social, que tenho trabalhado nestas coisas já também há alguns anos, sei bem o que é que o ónus que nós, enquanto cientistas sociais, produzimos, não é, sobre estas populações. E um deles é logo o dos conceitos que utilizamos para designar as populações. E há um deles que me causa algum problema, causa-me alguns problemas, justamente por aquilo que representa. Nós estávamos aqui a falar há pouco das mulheres, ser mulher não é a mesma coisa, ser mulher branca não é a mesma coisa que ser mulher negra, ser mulher não imigrante não é a mesma coisa que ser mulher imigrante e por aí adiante. Não é? Ou seja, há um conjunto de fragmentação das categorias, não é, que utilizamos para descrever a realidade, que tem um sentido, não é? Tem o sentido justamente de nos fazer perceber a multiplicidade dentro das categorias, não é? Portanto, e normalmente o não reconhecimento dessa multiplicidade produz preconceito e discriminação. E o conceito de comunidade é um conceito que pressupõe homogeneidade de expectativas, homogeneidade de percurso, homogeneidade de... Portanto, quando falamos em comunidade cigana, estamos sempre a falar em comunidades ciganas, não é? Portanto, sempre a utilizar esse termo. Parece que isto não é uma crítica, é só mesmo uma constatação e uma inquietação, não é? Portanto, parece que nós próprios, não é? Portanto, enquanto pessoas que trabalhamos na área, temos alguma resistência em quebrar, não é? Portanto, esses bloqueios e esses mecanismos. Portanto, e a minha dúvida era perceber isso, não é? Portanto, porque se eu admito que o Estado pode agir, não é? Portanto, policialmente, no sentido que foi dito aqui, sobre o corpo dos indivíduos, não é? Portanto, se estivermos a falar de interrupção, mutilação genital feminina, não é? Portanto, que há assim uma espécie de consenso alargado, não é? Portanto, relativamente àquilo que a prática significa, não é? Para a criança sobre a qual é exercida. Em que ponto é que está, não sei se é lícito fazer esta comparação, não é? Em que ponto é que encontramos aqui a questão da educação. E depois a segunda parte da questão, e termino já, que era saber qual tem sido o papel, ou seja, se elas são ou não auscultadas das associações ciganas, e eu penso que há associações de mulheres ciganas, não é? Portanto, se têm participado neste processo, se são auscultadas ou não pelos tribunais. Eu sei que em alguns contextos eles usam mediadores culturais para descodificarem determinadas práticas, se isso está a ser feito cá em Portugal ou não, e se esses mediadores também que o ACM tem formado, se participam nesse processo, não é? Portanto, e se são interlocutores ou não privilegiados junto destas populações ciganas de que falou. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir então as últimas questões. Mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de saber se há uma correlação, se alguma vez foi feita alguma pesquisa em relação às mulheres negras, não é? E as mulheres ciganas, porque temos várias questões a nível de apoio social,
que se dá a uma mulher cigana e aquilo que se dá a uma mulher negra, independentemente de ser imigrante ou de ter nascido cá. E depois também gostaria de só dizer uma coisa. Eu, como licenciada, sempre fui discriminada e tive que tirar um curso profissional para poder trabalhar. Por isso, às vezes, há situações que nós confundimos e cursos profissionais não dão para nós. Ou seja, curso profissional deu uma oportunidade de fazer o estágio, que é para poder ver as minhas capacidades, e a partir dali comecei a trabalhar. Então, às vezes temos que descongestionar certas situações e temos que ver cada caso, não é? Pronto, era só isso. Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu vou passar. Sem querer abusar, posso fazer uma pergunta? Ok. Na verdade, nós recentemente tivemos notícia aqui nas redes de Portugal a respeito de uma mulher cigana que agora é advogada e está a estudar para ser juíza. Se não me engano, é essa a notícia. E eu queria saber se isso pode, de algum modo, movimentar muito mais a comunidade para visualizar a mulher cigana inserida no mercado de um outro modo que não num trabalho não formal. Ok, muito obrigado. Eu passava então a palavra a não sei quem quer começar, se o Daniel, que ainda está a anotar uma pergunta, não? Ok. Obrigada pelas questões. Como é que te chamas? Gilane. Eu quando referi que a Bonifácia queria pagar os estudos para os filhos, ela sente essa obrigação de pagar. Por quê? Porque ela sabe, se os filhos começarem a trabalhar para pagar a faculdade, eles deixam de estudar. Porque eles não vão querer mais que ela se levante às 4 da manhã e volte a casa às 10, estás a perceber? Para prover a família, não é? Então, o objetivo dela de pagar é só porque ela não quer esse estigma, ela não quer deixar essa herança para os filhos. Porque uma vez filha da Bonifácia, se tu não tiveres força suficiente, continuas a ser filha da Bonifácia. E quando eu falei em licenciatura, é verdade que os cursos profissionais são válidos. Eu, quando falei de cursos profissionais, de maneira nenhuma queria minorar. Mas o que se vê realmente hoje em dia, o que está a dar, passa a expressão, é ser doutor. Ter o DR, certo? E quando tu tens o DR, as portas abrem-se mais facilmente do que teres um curso profissional. Porque o curso profissional dá-te emprego, é verdade, dá-te dinheiro, mas todos nós aspiramos por mais, não é? Quando começas a crescer, quando começas a estudar, tu não quer, o teu primeiro sonho não é fazer um curso profissional. Tu também queres ir para a faculdade, ou tu queres ser o primeiro da tua família a ter a faculdade, certo? Quando não consegues, tudo muito bem. Mas a verdade também é que muitos jovens negros são direcionados para os cursos profissionais. Muitas vezes porque alguns não têm capacidades, é verdade, porque interessa, não é? Há que pagar os centros de emprego, isso já são outras questões. Quando se falou aqui, perguntou a importância dessas associações hoje em dia para o caso das mulheres negras, há uma coisa que não sei se vocês têm a noção, a mulher negra é muito solitária. A mulher negra é uma mulher que sofre muito de solidão. E pela experiência que nós temos, o que é que a mulher negra quer antes de mais? Ela quer sentir-se acarinhada, seja pelo companheiro, seja pela comunidade, seja pelos amigos. E quando nós fazemos algumas sessões em alguns bairros problemáticos, em algumas comunidades, sente-se nos olhos delas a alegria por ter alguém de fora, certo? Que não seja da comunidade, que quer estar com elas, que quer ouvir. E isso já é muito bom, porque isso abre caminho. Elas sentem-se felizes, sentem-se com autoestima, e não há nada melhor para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos quando temos autoestima, quando gostamos de nós, quando sabemos quem nós somos, quando sabemos para onde é que nós vamos. Eu tenho um filho que tem 11 anos. Meu filho já nasceu cá. Ele tem todas as referências, são portuguesas, mas ele em casa, ele ouve música. Eu sou de São Tomé e Príncipe. Ele ouve a música de São Tomé, ele come as nossas comidas, nós vamos de férias, ou seja, ele tem ali amigos portugueses, mas também tem amigos de São Tomé. Mas quando se pergunta, Maíša, tu és de onde? Eu sou português.
Eu, antigamente, o meu primeiro coisa é dizer, mas tu não és português? Eu disse, mas sim, mas eu sou português. Eu nasci aqui. E depois, nós temos a questão, as pessoas não se sentem, não sabem qual é a identidade delas. Mesmo nascendo aqui, muita gente não sabe qual é a identidade. Porque eu até posso sentir-me portuguesa, porque nasci cá, já estou cá há 45 anos, mas os outros não me veem como a portuguesa, não me veem como portuguesa. A primeira coisa que dizem, não dizem, olha, vai ali a Solange. Não, vai ali a preta, ou vai ali a do couro. Logo aí, já é um grande handicap. E é justamente nisso que as associações trabalham. Nós, claro que as associações todas querem trabalhar muito mais, mas a primeira coisa a trabalhar é trabalhar na autoestima das pessoas, é fazê-las ver que elas são válidas, que é muito importante, e para que elas saibam quem é que elas são. A questão que tu colocaste sobre a bolsa, já são coisas burocráticas que pouco têm a ver com, quer dizer, têm um bocadinho a ver com as associações. A verdade é que as associações também, como tu sabes, muitas delas são associações sem fins lucrativos e por mais que tu tentes ajudar, questões financeiras tu não consegues. Tu consegues arranjar um advogado que dê apoio, consegues arranjar um jurista que dê apoio. É nesse âmbito que as associações trabalham. Já agora convido também, há várias associações aqui de mulheres, moçambicanas, guineenses, cabo-verdianas, são-tomenses. Por ser são-tomense, eu não tenho que estar necessariamente numa associação de são-tomenses, mas há tantos estudantes aqui, vocês estão a fazer direito, procurem associações da Guiné-Bissau, de Moçambique, vão ter com elas e perguntem, olha, eu estou a fazer direito, tem mínimas noções de direito, o que é que vocês precisam? Deem também, porque isso também é empoderar. Empoderar não é só vir à faculdade e ter a licenciatura, empoderar também é ajudar as outras mulheres. Muito obrigado. Não sei se respondi, não sei se respondi. Muito obrigado, Solange. Passo então a palavra ao Daniel. Ora, em primeiro lugar, agradeço-vos pelas muitas e diferentes questões e perspectivas adicionais que quanto a mim, são bastante importantes porque me ajudam a enriquecer e estas oportunidades são excelentes enquanto investigador incompleto na matéria em constante aprendizagem. E em relação à primeira questão sobre os ciganos e a educação, iria transpor primeiro para um plano mais geral, o facto de as relações entre a maioria, um número significativo de pessoas ciganas e não ciganas, serem, como já li num livro, fracas e mal articuladas. Historicamente são, felizmente, neste último século, que começou há quase 20 anos, as coisas têm melhorado bastante, mas historicamente há uma relação de afastamento e de perseguição no tempo não republicano que se foi perpetuando de alguma forma até aos tempos mais recentes. Portanto, o afastamento existe entre as pessoas ciganas e não ciganas de uma forma significativa, que não é generalizada a todas as pessoas. Na escola verifica-se um pouco isto, ou seja, há um afastamento histórico da escola. Portanto, os ciganos não estavam afastados da escola antes do 25 de Abril de direito, em termos formais, mas materialmente a escola, antes do 25 de Abril de 1974, não era um espaço onde se encontrassem mais do que 2 ou 3 ciganos num distrito. A partir daí, a sua frequência escolar passou a aumentar, mas o aumento real e efetivo só aconteceu nos anos 90, portanto há muito pouco tempo. Desde então, há grandes resistências ao espaço escolar e há também uma ideia, e isso manifesta-se em atitudes, de que aquele não é um espaço onde habitualmente estejam ciganos e, portanto, há também uma reprodução de ideias que faz com que comportamentos dos professores, por vezes, façam com que os alunos sentam aquilo como um espaço que não é seu. E, considerando todos os fatores, e eu neste pouco tempo que tenho não posso detalhá-los como gostaria, dizer que, no fundo, por razões diversas, com base em múltiplos atores, para a grande maioria não existe uma identificação com a escola. A escola pública portuguesa não é um espaço onde a partir de certa idade, nomeadamente a partir do 3º ciclo, que seja para os ciganos. Não se vê professores ciganos, não há funcionários ciganos e os colegas deixam de ser ciganos. Um rapaz ou uma rapariga que queira
que queira prolongar a sua escolaridade, a certa altura vai deixar de ter colegas com os quais brinca na rua, com os quais se identificou. Não é um espaço com o qual se identifica e que por vezes sente alguma hostilidade. E isto tende a perpetuar o ciclo de exclusão social quanto à escola. Uma exclusão social que nem sempre é de pobreza material, mas de acesso a bens fundamentais, neste caso a escola. E esta perpetuação de as pessoas acharem que aquele espaço não é seu, sentirem que não é seu, e de a certa altura ser uma normalidade o facto de não estarem lá, e os comentários, epá, não está aqui um cigano na escola no terceiro ciclo, isto é um facto para nós espalharmos por aí. Na minha escola há um cigano no secundário, e há um cigano que se licenciou. O facto disto ser notícia já revela a estranheza que é o assunto e a perpetuação desta ideia que acentua o ciclo. É algo que é subtil, que é natural, que não é, muitas vezes não é maldoso, mas que tende a perpetuar. E há um afastamento crónico da escola que aos poucos se tem alterado e, sobretudo, nos últimos anos se tem alterado, felizmente. Quais são as boas práticas que têm acontecido? Há uma série de projetos que se procuram implementar em algumas escolas juntos das zonas habitacionais que se consideram mais problemáticas, os territórios de intervenção prioritária, educativos de intervenção prioritária. Algumas práticas que têm, de facto, ajudado a resolver, mas eu, com base naquilo que é o meu conhecimento, aquilo que, de facto, tem contribuído para melhorias significativas são os mediadores interculturais ou socioculturais, quando são pessoas da comunidade que fazem a ponte e a ligação entre a vivência familiar e comunitária e a vivência escolar. Eu escrevi no PowerPoint, mas não o disse alto e bom som, que fazem com que dois projetos educativos, familiar e escolar, se tornem um projeto comum. E a ligação que os mediadores fazem é, no fundo, a criação de uma relação de confiança entre todas as partes. E esta confiança é aquilo que é preciso e que muito bem falou. Passo à segunda questão. Há raparigas que, de facto, pressionam no sentido de estudarem mais e quebrar com este ciclo. E há uma investigadora que atualmente é a coordenadora do Observatório chama-se das comunidades ciganas, e já vou falar por aí, que afirma que as raparigas são aquelas que mais procuram continuar na escola e não tanto os rapazes. De uma forma, uma generalização, são elas que mais pressionam as famílias, são também as que precisam mais de lutar. Em contrapartida, também há raparigas que, como o acórdão referiu, não estão motivadas. Ou seja, ficaram de alguma forma influenciadas por aquilo que foi a sua aprendizagem familiar e aceitaram aquilo como o correto. E nestes casos, num e noutro caso, aquilo que a meu ver importa é demonstrar que não tem necessariamente que ser assim. E estes casos não são de sucesso, que são de prolongamento escolar até à universidade ou até aos tribunais, como poderá vir a acontecer, são os casos que têm que ser conhecidos por essas jovens, têm que ver na primeira pessoa que aquela não é a única opção para elas, que há muitos caminhos e que elas são livres de escolher. Não será fácil, as próprias famílias podem não querer esse caminho entre si. E a censura social, a pressão social nos meios mais fechados é aquilo que, mais do que as famílias, que as leva a bloquear certos caminhos ou a não desejar esses caminhos, tendo na sua ideia que aquilo é o melhor para a menor. O facto de a proteger da censura social é o melhor para a sua filha. E como amam a sua filha e acham que aquele é o melhor caminho, não a deixam ir por outro ou procuram que ela não vá por outro. E o facto de existirem estes casos e estes casos serem conhecidos e estarem no terreno dentro das suas possibilidades e intenções, não podemos obrigar ninguém, penso eu que será uma forma de o combater. Uma nota, eu diria que há uns anos atrás, sem esta maior atenção que felizmente tem havido, seriam muito, muito poucas as menores que forçariam o prolongamento escolar. E de facto aquilo que se tem escrito de atuais mães e avós é que na sua altura resignavam-se a não entrar na escola sequer, ou a abandonar logo no quarto ano, ou atingindo os 11 anos, ainda que não tivessem terminado o quarto ano. O facto de agora existirem menores que reclamam por esse lugar já é um sinal de que estes exemplos estão a ver, e penso que seja por aí. Mas é uma resposta fraca, eu reconheço. A falta de confiança constrói-se
na minha perspectiva, com a interculturalidade, com a mediação sociocultural, com o combate ao racismo e à discriminação, movimentos que o combatam, a legislação mais determinada que o combata também, e agora há um fenómeno novo, terrível, com a destilação de ódio nas redes sociais, que tem sido terrível para todas aquelas pessoas que são discriminadas, que eram discriminadas na rua e que agora sentem agressões escritas mais explícitas. E o terreno pantanoso é muitas vezes o terreno que não se conhece, e durante toda uma vida aquelas pessoas estiveram habituadas a um nível de vida, a um conjunto de práticas diárias, e que mudá-los, quebrar com essa rotina, e sobretudo quebrar essa rotina vivendo de forma muito próxima, e isso é algo que valoriza e faz parte da sua identidade, com outras pessoas que também viveram aquelas práticas. Mudar quando a mudança nem sempre é bem vista e é receada é algo muito difícil, e daí os casos de prolongamento são casos que eu acho extraordinários, porque há uma luta muito grande para quebrar barreiras que se criaram pelo receio, pelos ciclos de perpetuação históricos e seculares. O trabalho em rede e contextualizado é fundamental, e fala-se de algumas práticas que eu não sou totalmente apologista e que vejo como muitas pessoas como um mal menor. O ensino doméstico, ou o ensino de explicações, em alguns casos, turmas ou espaços em que só estejam a estudar raparigas, são aquilo que eu considero ser um mal menor, para que no futuro, daqui a 10 ou 20 anos, essas atuais estudantes possam fazer com que esses estudantes incentivem os seus filhos a estar na escola num ensino regular. Mas são francamente um mal menor, não incentivam a interculturalidade, a aproximação, ao relacionamento sociocultural, e são também um fator de discriminação. Mas lá está, são um mal menor porque permitem o acesso a um bem que depois poderá trazer bons frutos. O trabalho em rede aqui, de procurar perceber de pessoas que conhecem a comunidade quais as necessidades e quais as possíveis soluções, os recursos para combater essa necessidade. E há pouco o professor Vasco apontou para mim sobre a questão da economia digital no acesso ao mercado de trabalho. E nós estávamos a falar há uns tempos do facto da Uber, da Cabify, da Taxify serem meios de empregabilidade para pessoas que são discriminadas como os ciganos no mercado de trabalho. E ele disse isto porque não se vê à partida quem é a pessoa que vai trabalhar, há um contacto mais efêmero, e portanto a discriminação à partida que acontece para aqueles que procuram um trabalho remunerado formal, e não são muitos que o procuram, porque há de facto também aí uma perpetuação e um receio de entrar nesse mercado, mas há quem procura entrar e é discriminado à partida, à entrada, pela sua identidade étnica ou cultural, como queiramos chamar. E na Uber isso não tem acontecido, e é um facto. Eu tenho um amigo no Porto que neste momento é motorista da Uber e que tem contratado outros amigos ciganos para trabalhar na Uber. E já ouvi no Facebook colocar pessoal cigano, então, quem quer vir trabalhar para a Uber? E ele tem incentivado a isso, e ontem uma das organizadoras do evento foi de Uber para casa e era um cigano que estava a conduzir. E com isto quero dizer o quê? É uma solução no contexto, porque uma das grandes outro entrave ao facto de um cigano estar no mercado de trabalho formal é o rigoroso horário de trabalho e as incompatibilidades que isso pode criar com determinadas vivências culturais da sua identidade. Por exemplo, deslocar-se ao hospital quando um familiar seu mais ou menos direto estiver doente, o luto e outras questões. E a Uber permite esta flexibilidade. E a flexibilização do trabalho pode ser uma solução para todas estas pessoas que já não veem na venda ambulante uma solução para a sua vida. E de facto são cada vez mais as que já recusam este trabalho cada vez mais precário, fruto também de centros comerciais e outros espaços comerciais que vendem produtos extremamente baratos, muito mais baratos do que eles conseguiriam. Esta flexibilização do trabalho é uma solução no contexto. Compreender porque muitas vezes não se aceita um trabalho e porque que outros poderiam funcionar, e a Uber tem sido uma solução, e acredito que possa, se tudo correr bem, ser ainda mais. Mais do que adaptação, a palavra que
que eu acho até mais adequada é o encontro. O encontro tem que ser mútuo. Poderemos considerar que nos temos que adaptar, não? Temos que nos encontrar e chegar a um projeto comum. Com base em dois projetos que parecem antagónicos, encontrar uma solução que seja adequada para todos os objetivos que se quer alcançar. Terão que existir cedências? Sim. Se o núcleo essencial daquilo que se procura, num e noutro caso, não for violado, e se aos poucos, caminhando com o cavalo sempre a andar para a frente, se conseguirmos chegar a uma situação de igualdade de oportunidades cada vez maior, eu diria que isso é o caminho. O papel dos mediadores socioculturais, qual tem sido? Foi a pergunta que me colocou. O papel dos mediadores socioculturais tem aumentado agora. Tem sido cada vez maior, e este ano a ação do ACM envolveu muito mais pessoas do que tinha envolvido até ao momento. Está a aumentar esta preocupação. Inclusive a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade afirmou que, tal como outros técnicos jurídicos que as autarquias locais têm que ter, o mediador é também um técnico que as câmaras têm que contratar para resolver algumas questões, construir pontes, nem sempre enfrentar problemas, criar soluções futuras, antecipar situações e criar igualdade, criar espaços de igualdade nos seus municípios. E o papel não tem sido, em alguns casos, em alguns mediadores, de facto, de incentivo à escolaridade e de prolongamento escolar, por exemplo, até ao secundário e, em alguns casos, até ao ensino superior. E são mediadores, são projetos apoiados por pessoas formadas na mediação que criaram um programa chamado Opresha Avalé, que é uma expressão romani para ergue-te, jovem cigano, cigana, que tem levado jovens universitários ao ensino superior, e são já cerca de 60, número de homens e mulheres muito equiparado no ensino superior. E foram mediadores que levaram esta ideia para a frente através de um projeto financiado de fundos comunitários e do Orçamento de Estado, uma parte muito mais pequena, essencialmente de fundos comunitários. Tem sido isso. Nos hospitais têm feito um trabalho muito importante na explicação na tentativa de criar pontos, explicar algumas normas do hospital de funcionamento, e explicar também aos funcionários do hospital o porquê de determinadas, não só reações, mas opções e reclamações, fruto daquilo que é o entendimento sobre o mundo. Portanto, uma aproximação, conciliação de ideias e de projetos. Os estudos sobre género. Não existe um estudo transversal sobre a realidade de género sobre as mulheres ciganas em Portugal. Temos no Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas diversas abordagens nos capítulos sobre questões particularmente de género. A própria Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas fala sobre a importância de particularizar o género em todas as questões. Há estudos de doutoramento, de mestrado, estudos não conferentes de grau, mas académicos, que nas várias questões que abordam particularizam o género, e é este somatório de considerações que, no fundo, permite a quem quer estudar estas matérias conhecê-las melhor. Não existe um estudo transversal, ainda poderá existir, e acredito que seja o caminho. A estudante que a Carolina falou chama-se Alcina, e ela vem de um background, isto já dito por pessoas ciganas com quem falei, que lhe permitiu, de facto, estudar. Ela quis, a família não impediu, incentivou, não teve receio, nem sofreu graves consequências para o seu futuro emocional e social com a pressão social, e, portanto, conseguiu reunir um conjunto de condições para ser licenciada em Direito, mestre em Direito Criminal, advogada e possivelmente juíza. Diria que é já a terceira ou quarta que conclui a licenciatura em Direito, embora só conheçamos de forma mais mediática este caso, que se quis assumir, tornar público e ser um exemplo. Estes exemplos são extraordinários, devem ser conhecidos, mas não devemos achar que todas as situações são como esta. De facto, reuniu-se um conjunto de condições, e a vontade dessa jovem
que permitiu que esta realidade fosse possível. Mas nem todas as jovens têm esta possibilidade e o seu meio criar todas as condições que ela conseguiu ter para se libertar de algumas amarras e escrever, portanto, iniciar um caminho que é diferente aos olhos da sociedade e das próprias comunidades. É um trabalho muito, muito meritório da parte dela, tudo que foi derrubando e que ainda está a derrubar, mas de facto existe um conjunto de condições e essas condições é o que é preciso criar noutros casos. E o caminho passa por criar condições para que mais jovens possam seguir este caminho. E ultrapassei, sem querer, a questão das comunidades. Não se diz, se formos rigorosos, comunidade cigana, exatamente pela heterogeneidade, fala-se em comunidades ciganas, tanto no território português como em toda a Europa. Eu, pessoalmente, prefiro falar em pessoas ciganas, para reconhecer em cada pessoa, cada indivíduo, em cada singularidade, a sua individualidade, as suas características e opções próprias. Também, em alguns casos, falar de famílias e não de grupos, embora, pela ideia que nós temos, e que não é propriamente errada, de que os ciganos têm uma organização social muito próxima, haja uma tendência maior para falar de comunidades. Embora tenha esta tendência, este gosto e de facto, uma opção académica também, de falar nas pessoas. E, no fundo, é a consideração que tenho para o caso de usar a comunidade cigana, que muitas vezes se usa para referir a toda a população cigana. Aí está errado, completamente errado. O termo correto será comunidades ciganas, ainda assim é algo que eu procuro evitar, não sendo pleno. E peço desculpa outra vez pela demora nos esclarecimentos. Muito obrigado à Andressa, ao Daniel e à Solange pela qualidade das intervenções que tiveram aqui. Eu aproveitava então para encerrar este painel e passávamos ao final dos trabalhos do dia de hoje. Muito obrigado. Boa tarde novamente. Pelo visto, moderadores foi um constrangimento, infelizmente, que tivemos. Por isso, não vou vos tomar tanto tempo. Serei eu a fazer um rápido encerramento. E já começo pelo fato de que, nesses 2 dias, ontem e hoje, eu e a Maria João recebemos imensos agradecimentos como membros da organização dessa conferência. Sou muito honrada e grata por esses agradecimentos, entretanto, eles estão mal. Na verdade, somos nós que temos que agradecer a todos vós por estarem aqui, por terem disponibilizado tempo, terem respondido positivamente ao nosso apelo para falar de uma forma, dentro de uma faculdade de Direito, mas de uma forma multicultural, ouvindo várias perspectivas, também interdisciplinar, porque, apesar de sermos juristas, quisemos e queremos ouvir as várias disciplinas a tratar das mesmas matérias que nos interessam a todos. Agradecer especialmente aquelas pessoas que, à época do envio do projeto, que foi em março de 2018, desde então aceitaram entrar nesse desafio conosco, e tenho também um agradecimento especial à Maria João, que me ajudou a escrever o projeto à época, porque eu sou péssima com orçamentos e ela salva-me sempre. Obrigada a todos aqueles da organização, especialmente os que trabalharam arduamente desde ontem conosco, desde a Mariana, a Gilana, a Ana Carolina, a Laura, que deixou a faculdade para vir aqui só nos ajudar, a toda a equipe da informática da faculdade, muito obrigada, ao Pedro e ao Tiago também, e especialmente a todos vós que, nesses dias, eu sei que existem muitos eventos, mas vocês optaram para ouvir e participar dessa iniciativa. Por isso, muitíssimo obrigada. O que tenho a vos dizer também é que todas essas apresentações, nós já enviamos o convite e vamos reforçá-los para que os oradores façam um texto
pretendemos publicar em livro, que será de acesso aberto, e existirá uma quantidade que será publicada em papel, que pretendemos enviar para universidades, escolas dentro de Portugal, e, se possível, para também todos os países que fazem parte dessa CPLP, e que tenha uma ideia tanto teórica, mas que também, aproveitando o workshop de ontem, tenha uma função prática, que seja não só para a academia, mas para que as associações que também nos responderam positivamente ao nosso apelo possam utilizar, possam participar, portanto, termos as duas vias, e porque, ao nosso ver, essa será a única forma de ultrapassar todos esses constrangimentos e problemas, tendo em vista que, trabalhando talvez individualmente, até o momento não conseguimos fazer. Por isso, muitíssimo obrigadas a todos vocês. Acho que é uma vitória. Em junho, temos uma outra conferência, que também foi financiada pelo Comans, sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. E ontem também tivemos a feliz notícia, durante um painel, que recebemos financiamento para uma outra conferência, que é o ODS 13, Alterações Climáticas, e que esperamos contar com todos vós. Muitíssimo obrigada.